Olá, pessoal! Vamos começar aqui o nosso resumo de música, das obras de música da primeira etapa do PAS. Já desejando aí para vocês um ótimo estudo, uma excelente prova, já antecipando aqui, desejando sucesso a vocês, beleza? Vamos começar pela música mais antiga, ela se chama Espírito Santos Vivificans Vita, e essas são as primeiras palavras da música. Uma música muito bonita. É claro que quando a gente escuta, gera um certo estranhamento, porque ela é diferente daquelas músicas que nós estamos acostumados no nosso tempo. Vamos lembrar que essa música é de muitos e muitos e muitos séculos atrás. Essa música, ela possui o estilo de cantochão. Cantochão era o estilo da música sacra medieval. Na música da Idade Média, nós tínhamos dois tipos: a música sacra, que eram as músicas religiosas, e as músicas profanas, que eram aquelas cantadas pelos trovadores, os menestréis, cantadas nos salões dos grandes senhores feudais, né? Vamos lembrar aí o contexto histórico, vamos lembrar da Idade Média, né, em que a sociedade estava ali fechada nos feudos, em que havia um senhor feudal e um domínio do clero. Na Idade Média, a gente tem o teocentrismo, teo-deus no centro. E nessa obra, a gente vai ter algo muito importante para a primeira etapa, que é o protagonismo de uma mulher. Em uma época em que as mulheres não tinham protagonismo, nós estamos falando do século XII. Então, Hildegard von Bingen, que é a compositora, vocês estão vendo a imagem dela aí, Hildegard, ela era uma mulher de múltiplos talentos, era uma monja beneditina, teóloga, compositora. Hoje em dia ela é considerada santa. Naquela época ela era pregadora, naturalista, ela era médica, assim, de maneira informal, porque ela era botânica, conhecia as ervas medicinais e as plantas que curavam, enfim. Era poetisa, dramaturga, escritora, mestra. Então a gente tem uma mulher de múltiplos talentos e que se destaca em uma sociedade que é altamente patriarcal. Esse assunto do papel da mulher na sociedade vai permear a matriz da primeira etapa. Vocês viram na revisão de artes visuais como nós temos obras de mulheres, inclusive, também outras mulheres que se destacaram como pintora em um período que não era comum, temáticas sobre abuso. Vocês viram também na revisão de artes cênicas, né? A gente vai ter uma mulher como heroína, não era comum nas tragédias gregas, a mulher ser a heroína, e no caso de Ifigênia Aulis, a gente tem uma heroína. Viram também na peça Advogada, né, em que a mulher é uma protagonista. O grupo que fez a peça Advogada, primeiro era um advogado, mas eles resolveram mudar para uma mulher. Então, a gente vai ver em outras obras musicais a mulher enquanto protagonista e desempenhando um papel que não era comum que as mulheres desempenhassem. E nas obras musicais a gente vai ter também questão de mulher trans. Então, essa temática da mulher vai permear diversas obras e permear a matriz da primeira etapa, tá bom? Hildegard é a nossa primeira grande mulher estrela que a gente vai ver, tá? Olha só o que está escrito aí. Ela rompeu barreiras do preconceito contra as mulheres que existia em seu tempo. Será que esse preconceito deixou de existir, diminuiu, continua a mesma coisa? Vamos refletir sobre isso também, né? Ela se tornou respeitada como uma autoridade em assuntos teológicos, louvada por seus conhecimentos em altos termos, tá? Nessa música, a gente vai ter instrumentação de vozes femininas, que também não era comum.
As músicas sacras eram cantadas pelos monges. Os cantos gregorianos, que é uma seleção de cantochões feitas pelo Papa Gregório, eram todos cantados por homens. E nesse caso aqui a gente tem uma música feita para vozes femininas, sopranos, né, que são as vozes femininas agudas, o que também vai quebrar, vai romper aí uma barreira nesse período. Como eu já falei, o estilo é o cantochão, a textura é monofônica. O que isso significa? Que nós temos uma melodia que é feita pela voz, e percebam que não tem nenhum acompanhamento. É muito lindo, gente. Eu acho isso muito bonito. Como eu falei, causa um estranhamento quando a gente escuta pela primeira vez, por ser muito diferente do que a gente acostuma, mas vamos tentar olhar sem esse preconceito de época, né? Ah, eu não ouviria porque não tem acompanhamento instrumental, mas tenta expandir seus horizontes, né? Como é uma música bonita. Então, nós temos apenas uma melodia que está na voz, sem nenhum acompanhamento harmônico, sem nenhum acompanhamento instrumental, por isso a textura é monofônica. Nós não vamos ter uma métrica. O que é a métrica? A métrica vai ser a quantidade de pulso que nós temos dentro do compasso. Pode ser métrica binária, 1, 2, 1, 2. Ternária, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou métricas quaternárias, essas são as mais comuns. Existem outros tipos de métrica. Se você não sabe o que é métrica, tem um canal, um vídeo que eu fiz no canal chamado Toda Textura, um vídeo de métrica. Eu aconselho vocês a ver esse vídeo, tá? Porque métrica é um assunto importante. Nessa música, a gente não vai ter uma métrica pré-estabelecida, porque o movimento rítmico da melodia é dado pelo texto, é dado pela palavra. Porque isso daqui é uma música que vai ter uma temática religiosa, uma intenção de evangelização. Por isso, o texto vai ser o mais importante. Então, o movimento rítmico é dado pelo texto, tá? E a forma dessa música vai ser estrófica, porque a gente vai ter apenas uma parte, a parte A, tá bom? Próxima obra vai ser a música... Não é uma música apenas, são várias músicas, porque vai se tratar de uma ópera. É a ópera Orfeu. Tanto Espírito Santos, Vivificans Vita, como ópera Orfeu, já caiu em etapas anteriores. Mas, gente, isso significa que ela não vai cair para vocês? Não significa isso, tá? Significa que é possível que o Paz vá trazer alguma obra que ainda não caiu, mas eles podem repetir essa obra, tá? Não caiam nessa de que, se já caiu, não vai cair de novo. A gente acabou de ter a segunda etapa de 2020, que o pessoal que hoje está no terceiro ano fez, e lá nós tivemos duas obras que caiu na segunda etapa de 2019 e que voltou a aparecer na segunda etapa de 2020. Então, obras que já caíram pode cair novamente, tá? Acontece que é possível que eles vão pegar aquelas que ainda não caiu e trazer também, como aconteceu na segunda etapa, né? Caíram 3 músicas, 2 que já tinham caído e uma foi novidade, tá? Então, ópera Orfeu já caiu. É uma obra do início do século XVII, do período barroco. E percebam, gente, nesse vídeo aqui, a gente vai ter 2 horas de apresentação, porque se trata de um teatro. Isso daqui nós estamos falando de uma história que está sendo encenada e contada através da música. Isso é ópera. Ópera é um teatro, é uma obra cênica que vai ser contada, que vai ser feita a partir da música. Mas todos os elementos cênicos que vocês estudaram está presente aqui. Tá? Nós vamos ter figurino, maquiagem, cenário, iluminação, enfim, tudo que vocês viram vai aparecer aqui, tá? Como eu já falei, ela é uma obra do período barroco. O período barroco, ele vai marcar
a passagem da música modal ou do sistema modal dentro da música para o sistema tonal. O que é o sistema modal? É o sistema utilizado lá na Idade Média, ou seja, lá na música Espíritos Santos, e também utilizado no Renascimento. No sistema modal, nós vamos ter 7 escalas musicais, 7 sonoridades, em que as músicas vão ser construídas sobre uma dessas 7 escalas. Então, nós temos 7 sonoridades disponíveis e a música vai ser feita em uma dessas 7 sonoridades, tá? Essas 7 escalas a gente vai chamar de modos. Eles vão receber o nome de regiões da Grécia, né? Porque lá na Grécia Antiga também usava-se esses modos. Na Idade Média, são os modos eclesiásticos, eles são um pouquinho diferentes, mas mantém o nome lá da Grécia Antiga. Então, a gente vai ter o modo dórico, o modo jônico, o modo eólico, o lídio, o mixolídio, o lócrio, enfim. Nós vamos ter 7 modos, vocês não precisam saber os nomes desses 7 modos. E nessa música modal, a dissonância, ela é evitada. O que é uma dissonância? São 2 notas musicais que, quando tocadas juntas, elas não combinam. Então, são dissonâncias, são notas dissonantes, tá? E aí, no sistema modal, principalmente na Idade Média, essas dissonâncias eram evitadas. Tem uma dissonância que é o trítono, né? A nota Fá e a nota Si. Na Idade Média era proibido, eles diziam que era o diabo na música, porque ela é muito dissonante. É difícil de afinar com o canto. E lá na Idade Média, a música era prioritariamente vocal. Tá? Então, as pessoas afinavam as suas vozes e as dissonâncias, elas são difíceis de afinar. Já no sistema modal, a gente não vai ter 7 escalas diferentes. A gente vai ter 2 modos, que é o modo maior e o modo menor, que vão ser adaptados a 12 tonalidades diferentes, tá? Então, eu tenho 12 tonalidades para o modo maior e 12 tonalidades para o modo menor. Cada tonalidade vai começar com uma nota musical diferente. E não sei se vocês sabem, mas existem 12 notas musicais. A gente às vezes aprende que são 7, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que entre a nota dó e a nota ré, a gente tem uma nota, que ela vai se chamar dó sustenido ou ré bemol. Entre a nota ré e a nota mi, também vai ter uma nota. Entre o mi e o fá, não tem nenhuma nota, porque entre o mi e o fá, a gente já vai ter a distância de um semitom. O semitom na música a gente não divide. Entre o dó e o ré, a distância é de um tom. Um tom são 2 semitons, então a distância é maior. Entre o mi e o fá, tá vendo que a distância aqui é menor? Entre o ré e o mi, a distância também é de um tom, é maior. Então, aqui onde eu tenho distâncias de um tom, eu coloco uma nota no meio. Tá? E aí, entre o dó e o dó sustenido, fica a distância de um semitom. Entre o dó sustenido e o ré, um semitom. Aí, o semitom a gente não divide na música ocidental, tá? Entre o mi e o fá, como já é um semitom, a gente não divide, não tem nenhuma nota entre o mi e o fá. Isso vai acontecer também entre o si e o dó. Entre o si e o dó, a distância vai ser de um semitom, então a gente não divide. Por isso, nós vamos ter 12 notas musicais, tá? E aí, no sistema tonal, a dissonância, ela é aceita. Se lá no sistema modal eles evitam a dissonância, aqui no sistema tonal, ela é aceita. Só que tem regras. No sistema tonal, tem regras para você colocar essas dissonâncias. A regra é, você faz a dissonância que vai gerar uma tensão na música, vai gerar um conflito e logo depois você resolve em uma consonância. Então, no sistema tonal, a música vai ter um movimento de tensão nas dissonâncias e resolução nas consonâncias, tensão nas dissonâncias, resolução nas dissonâncias. Por que isso é importante para a gente? É importante porque a nossa música, hoje em dia, ela utiliza o sistema tonal. Então, o sistema tonal é consolidado aqui no Barroco e permanece na nossa música atual, embora lá no século XX, alguns compositores tenham rompido com esse sistema tonal, mas isso é assunto lá para o 3º ano, tá?
Outra característica bem importante para vocês no período barroco vai ser o baixo contínuo. O baixo contínuo será uma sequência de notas que vai ficar se repetindo continuadamente, por isso o nome, na música, e esse baixo contínuo vai servir como uma base para a melodia que vai soar junto com esse baixo contínuo. Então, o baixo contínuo é uma base que se repete e a melodia vai soar sobre esse baixo, tá? Então, o baixo contínuo vai ser presente na música barroca, tá? Na ópera Orfeu, a ópera Orfeu ela é considerada a primeira grande ópera que chegou até nós, tá? Antes já existia coisas feitas, assim, textos cantados, encenações cantadas, tá? Mas a ópera Orfeu, ela vai ser de um porte muito maior, tá? Ela vai contar a história de Orfeu, que tenta resgatar a sua amada Eurídice do submundo, né, do Tártaro, que Hades governa. Ou seja, essa ópera do século XVII, do comecinho do século XVII, ela é baseada na mitologia grega, tá? Vamos aqui para a estrutura dessa música para a gente ouvir um pouquinho. Ela vai ter uma abertura instrumental, com bastante ênfase para os instrumentos de sopro, tá? Nessa abertura. Aí, agora que tá fazendo as cordas, mas daqui a pouco essa melodia vai passar para um instrumento de sopro, tá? Olha esses instrumentos lá da época do Renascimento, do Barroco, né? Eu acho muito bonito, muito interessante a gente conhecer como é a música antiga, como era feita a música no século XVI, no século XVII, né? Até o século XVII, olha o instrumento de sopro. É muito bonito isso, tá vendo? Não, gente? Tem também instrumento de percussão, né? Que é esse tambor, instrumentos de metal fazendo a melodia principal, uma melodia bastante imponente, inclusive, né? Essa é a abertura da ópera, tá? Instrumental. Depois da abertura, a gente vai ter um prólogo. O prólogo, essa personagem aqui, ela é a personagem música. Ela vai fazer uma introdução da história, tá? Aí, essa daí é a música, ou o espírito da música, né? E ela faz a introdução dessa história. Também uma soprano, que é a voz feminina aguda, tá? Pessoal, a música, ela é muito importante na história de Orfeu, porque Orfeu, ele tem um poder da música, ele tem ali uma lira, e quando ele toca essa lira, ele consegue encantar as pessoas ao seu redor, enfim, convencê-las. É assim, inclusive, que ele convence Hades a deixar Eurídice voltar com ela. Na verdade, ele toca para a esposa de Hades, que é a Perséfone. E aí a Perséfone, convencida pela magia da música de Orfeu, acaba convencendo também o Hades a deixar Eurídice voltar com Orfeu, tá? Depois a gente vai ter o ato número 1. Ó, esse aqui é uma parte de coro, né? No ato número 1, a gente vai ter o Orfeu e Eurídice comemorando o amor e o seu futuro casamento, né? O primeiro ato termina com o casamento de Orfeu e Eurídice. Depois, a gente vai ter o segundo ato, que vai ser o momento que Eurídice é picada por uma serpente e morre. E aí, é no segundo ato também que Orfeu decide resgatar a sua amada lá no submundo. No terceiro ato, a gente vai ter um confronto entre Orfeu e o barqueiro, né, que é a pessoa que leva as pessoas lá para o submundo, que é o Caronte, que vai ser o barqueiro. Depois a gente vai ter, no quarto ato... Só um minutinho, eu tô tentando pausar aqui.
tentando colocar cada ato para vocês, mas acho que não vai ser possível, não. Eita, gente, só um minuto que travou tudo aqui para mim. Ai, pronto. Então vamos retomar aqui. Primeiro ato. Orfeu e Eurídice, eles comemoram seu amor e se casam. Segundo ato, a Eurídice é picada por uma serpente e morre. E aí, no segundo ato, o Orfeu decide resgatar a Eurídice no submundo. No terceiro ato, tem um confronto entre o Orfeu e Caronte, que vai ser o barqueiro. O barqueiro é a pessoa que leva, sei lá, o ser mitológico, que leva os mortos lá para o submundo. Aí no quarto ato, a gente vai ter o Orfeu com o poder que ele tem da sua música, ele vai conseguir, a partir da esposa, né, de Hades, que é a Perséfone, convencê-los e reencontrar Eurídice. Então, Hades, gente, no quarto ato, vai deixar com que os dois partam, né, voltem para o mundo dos vivos, com a condição de que Orfeu não olhe para Eurídice antes de sair do Hades, tá? Então, pode voltar os dois para o mundo dos vivos, mas durante o trajeto até sair do Hades, Orfeu não pode olhar para Eurídice. Só que durante o caminho, o Orfeu não consegue se conter, acaba virando para ver Eurídice, e aí ela é levada novamente para o Hades. E aí no quinto ato, a gente vai ter um Orfeu totalmente consumido pela dor, pelo desespero, né, de voltar para o mundo dos vivos sozinho. Orfeu, ele é filho de Apolo, né, e aí o Apolo leva, compadecido com a dor de seu filho, leva ele para o Olimpo, onde ele poderá ficar contemplando Eurídice entre as estrelas. Então é aí uma história triste, né? E essa é a estrutura, né? Bom, então, como é uma peça muito grande, com várias músicas, a gente vai ter várias métricas e momentos de texturas homofônicas, momentos de texturas polifônicas. Lembrando que na ópera nós vamos ter a parte da abertura, que eu já mostrei para vocês, é uma parte instrumental. A gente vai ter momentos do coro, vocês ouviram aí, né? O coro cantando. Tem momentos de área. A área, gente, são músicas bastante dramáticas, bastante intensas, e elas são solos, tá? Às vezes duetos. E o recitativo é um texto mais rápido, né? O momento em que a música vai valorizar mais o texto. Área, recitativo, coro, essas coisas não são exclusivas da ópera, tá? Fazem parte da ópera, mas elas não são exclusivas. Bom, próxima obra que a gente vai ter vai ser o Cânone em Ré maior. Eu acho que essa música tem bastante chance de aparecer para vocês, tá? E se aparecer, gente, essa música com partitura, não se desespere, tá? Não se desespere. Cânone em Ré maior também vai ser uma ópera do Barroco, em que nós vamos ter como características, além daquelas que eu já falei para vocês em Ópera Orfeu,
a gente vai ter muita ornamentação, é no barroco que a gente vai ter o surgimento da orquestra. Lembra que eu falei que na Idade Média as músicas elas eram prioritariamente vocais? No Renascimento também eram prioritariamente vocais. Quando chega aqui no barroco, a música instrumental ela vai ganhar igual importância da vocal. Na Idade Média, a vocal é mais importante, a instrumental menos. No Renascimento, a vocal é mais importante, a instrumental menos. Quando chega aqui no Barroco, a música instrumental vai ganhar linguagem própria e ela se torna tão importante quanto a música vocal, tá? Então, aqui no Barroco, a gente vai ter estilos musicais vocais e instrumentais. E bastante ornamentado, né? A ópera vai surgir, a orquestra vai surgir, é uma orquestra bem pequena, não tinha figura do maestro. Surge também a ópera, como nós vimos na obra anterior. Aqui a gente vai ter ainda o uso do contraponto, da polifonia, né? Lá no Renascimento, a polifonia surge como uma polifonia vocal. O que é polifonia, gente? É a sobreposição de melodias. Lá na Idade Média, as texturas mais comuns era a textura monofônica, que é uma linha melódica sem acompanhamento. Quando a gente chega no Renascimento, no século XVI, a gente já vai ter o surgimento da polifonia. A polifonia vai surgir lá no final da Idade Média, e no Renascimento, o uso muito grande da polifonia, principalmente na música vocal. Chega aqui no Barroco, as polifonias, elas continuam sendo utilizadas, tá? Então, sobreposição de melodias diferentes, tá? E eu já tinha falado para vocês sobre a consolidação do sistema tonal aqui no período barroco. Essa música, cânone em ré maior, a gente vai ter um baixo contínuo. Aliás, ela começa com esse baixo contínuo. Esse baixo contínuo, peraí, porque chegou aqui no terceiro compasso. Aqui a gente vai ter o primeiro compasso e os instrumentos, tá? São 3 violinos, aqui o primeiro violino, segundo violino, terceiro violino, e aqui embaixo o baixo contínuo, que nesse caso aqui vai ser feito pelo violoncelo, mas pode ser feito por um cravo, pode ser feito pelo violoncelo e pelo cravo, tá? Então, a música, esse sinal aqui significa pausa, significa silêncio. Então, nessa música, no primeiro compasso, os 3 violinos, no primeiro e no segundo compasso, os 3 violinos estão em silêncio. Quem é que está tocando nesse compasso? O baixo contínuo. Aí a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas sendo feitas por esse baixo contínuo. E essas 8 notas, 4 no primeiro compasso, 4 no segundo compasso, elas se repetirão ao longo de toda a música. Lembra que o baixo contínuo é essa repetição? Né, vai ficar tocando continuadamente essas 8 notas ao longo de toda a música, tá? No terceiro compasso, o que vai acontecer? O baixo contínuo não para de tocar, ele não para de tocar em momento nenhum. No terceiro compasso, a gente tem a entrada do primeiro violino. Mais para frente, o segundo violino vai entrar tocando essas mesmas notas do primeiro violino, e mais para frente o terceiro violino entra tocando também a mesma melodia. Ou seja, o primeiro, segundo e terceiro violino, eles vão tocar a mesma melodia. Só que eles vão tocar essa melodia em momentos diferentes, o que vai gerar um contraponto, o que vai gerar uma polifonia, tá? Então, essa música, ela é polifônica, uma música de concerto do período barroco com métrica binária. Aqui tá quaternário, tá? Mas as músicas binárias podem ser transpostas para quaternário e vice-versa, tá? Ó, o segundo violino vai entrar. Aqui. Terceiro violino vai entrar. O terceiro violino aqui, gente, só lembrando, o terceiro violino aqui tá tocando a mesma coisa que o primeiro violino tocou lá no começo, tá? E o que o primeiro violino tá tocando aqui, mais pra frente o terceiro violino vai tocar.
porque eles estão tocando a mesma melodia, só que de maneira defasada, cada um em um momento diferente. Por isso que a gente tem uma polifonia. A gente tem sobreposição aqui, tá? Essa música é linda também, gente. Ela é incrível de linda. Escutem ela até o final. Vale a pena. E tenta ver o caminho dos violinos. Tenta ver assim, o primeiro violino tocando negócio, daqui a pouquinho o segundo violino vai tocar aquilo que você escutou. É uma delícia isso. Façam isso de verdade. Vale a pena, tá? Que a gente não tem tempo de deixar tocando a música inteira. Eu acho que nem pode, que esse negócio de direito autoral do YouTube. Mas 3 violinos com baixo contínuo vai ser a instrumentação, tá bom? Galera, saber a instrumentação das músicas é de uma importância imensa para vocês que vão fazer o PAS, tá? Então, saibam a instrumentação das músicas. Não deixem de estudar a instrumentação. Próxima obra. Baquianas Brasileiras, número 5, de Villa-Lobos. Agora a gente continua dentro da música erudita, mas a gente vai vir para uma música aqui do século XX, tá? A gente sai do século XVII e vem para o século XX. Aqui a gente está num contexto de modernismo. As características do modernismo a gente vê lá no 3º ano. O que é importante para vocês do 1º ano? Essa palavrinha aqui, ó, nacionalismo, tá bom? Então, nacionalismo é importante. Nacionalismo, claro que brasileiro, porque a gente está se tratando de Heitor Villa-Lobos, que é um compositor brasileiro. E ele vai utilizar nessa série de baquianas brasileiras. Baquiana se refere a um compositor chamado Johann Sebastian Bach, que é o principal compositor do período barroco. Então, olha só, a gente veio aqui para o século XX, mas o próprio Villa-Lobos vai resgatar um compositor lá do século XVII, vejam vocês. E ele vai misturar essa técnica composicional de Johann Sebastian Bach com a música brasileira. E aqui está o nacionalismo. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter o estilo composicional baquiano, ou seja, de Bach, a gente vai ouvir sonoridades, melodias, ritmos brasileiros, tá? Essa música, ela é feita para 8 violoncelos e soprano. Então, vocês vão ver aqui na partitura 4, né? Ó, tem primeiro violoncelo, segundo, terceiro e quarto, só que eles são dobrados. Então, tem 2 violoncelos tocando essa parte 1 aqui, 2 violoncelos tocando a parte 2, mais 2 tocando a parte 3 e mais 2 tocando a parte 4, totalizando aqui 8 violoncelos. Esses violoncelos, a maior parte deles vão fazer a base, o acompanhamento. Em alguns momentos, o primeiro violoncelo vai fazer o solo. Então, o solo, às vezes, estará com a soprano, lembrando, soprano é voz feminina aguda, e às vezes, vai estar com o violoncelo. Tá? O violoncelo, às vezes, vai repetir o solo que a soprano acabou de cantar. Só que não vai ter sobreposição melódica. Então, a textura é homofônica, porque eu vou ter uma melodia. Essa melodia, às vezes, está com a soprano, às vezes, está com o primeiro violoncelo. E o segundo, terceiro e quarto violoncelos estarão fazendo a base, o acompanhamento. Então, uma melodia com acompanhamento, a gente chama isso de textura homofônica. Tá? Bom, e aí a gente vai ter a introdução, né, aqui na forma, introdução. Aí entra a parte A soprano cantando, o solo. O acompanhamento é feito com alguns violoncelos em pizzicato. E percebam que o primeiro violoncelo está tocando a mesma coisa que a soprano. Vocês percebem que os símbolos são iguais? Então, a gente tem o solo de soprano e o primeiro violoncelo também tocando esse solo
com o arco, tá? E enquanto os outros violoncelos aqui vão estar fazendo o pizzicato. Eles não estarão tocando as cordas com arco, e sim dedilhando as cordas, tá? Ai, gente, é lindo também. Eu sou apaixonada por essa música. Bom, essa é a parte A, que vai se repetir. Aqui ainda tá os dois. Aqui, ó. Lá na frente, a gente vai ter essa parte A se repetindo, só que a soprano não vai cantar. É só o violoncelo que vai estar cantando essa mesma parte A. Eu disse violoncelo cantando ou eu disse violoncelo tocando? Olha que lindo. Percebe que tem algumas partes que ele aumenta o volume, diminui o volume, aumenta o volume, diminui o volume. O nome disso é dinâmica, é a variação da intensidade. Ela funciona como um fator expressivo na música. Isso é bem importante, hein, meu povo? Essa é a parte A. Depois a gente vai para a parte B. Uma parte bem dramática, porque é uma área, né? Lembra que eu falei para vocês que a área, ela não é exclusiva da ópera? Isso daqui não é uma ópera. Ópera é um teatro, isso daqui não é um teatro. Na ópera tem uma história. Aqui não temos uma história, mas a gente vai ter uma área, que é uma canção bastante dramática, como eu disse para vocês, né? Um solo. E essa parte B, ela vai ser bastante dramática, e ela vai ter a letra, que é uma poesia incrível, feita por uma poetisa, tá? Por uma mulher, que inclusive era poetisa e também cantora, soprano, que foi a primeira soprano que cantou essa música, tá? E é belíssima essa poesia, fala sobre a efemeridade da vida, né? Então, leiam essa letra que vale a pena, tá? E tá sendo cantada em português, tá? Por mais que a gente não entenda direito, porque aqui na área a ênfase é para o canto e não para o texto. Então, o canto vai se sobrepor ao texto e às vezes a gente não entende muito bem. Mas percebam aqui na partitura, ó, que a gente vai ter a letra. Vocês podem até depois pegar esse vídeo, assistir grandão e ir acompanhando aqui a letra, tá? Essa é a parte B da música. Grita aos céus e à terra, toda a natureza, enfim. Vocês percebem que é dramático, né, intenso, isso é uma área, tá? E aí lá no final, a gente volta para o tema A com a soprano cantando em boca que usa. O que é a boca que usa? Boca fechada, tá bom? Boca que usa. Ó. Ela tá cantando com a boca fechada. Fazendo tá? Não vou cantar aqui porque não dou conta. Tá bom? Próxima obra. Também vai estar dentro desse contexto de nacionalismo. Aqui a gente já vem mais para a segunda metade do século XX, né? Villa-Lobos está mais ali na primeira metade. Agora a gente vem para o nosso queridíssimo, eu sou apaixonada, maestro Cláudio Santoro. Cláudio Santoro, gente, essa música também tem grande chance de cair, brasiliana. Cláudio Santoro, ele é um compositor, maestro, professor de música, que nasceu no norte do país, mas que ainda pequeno foi estudar música no Rio de Janeiro e depois, mais velho, se muda para Brasília. E aqui ele funda a nossa orquestra, que hoje tem o nome do Teatro Nacional, né, que leva o nome do maestro Cláudio Santoro. Então, a Orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro,
o Teatro Nacional, que também é obra, vocês viram lá em Artes Visuais, né? Bom, Maestro Cláudio Santoro é esse moço aqui da foto, inclusive essa foto é dele lá no Teatro Nacional. A gente vai ter, então, uma obra também nacionalista, tá? Também nacionalista. Guardem isso. E outra questão importante nessa obra, gente, vai ser essa versão que o Paz pede, que é a versão em que a orquestra sinfônica é conduzida pela maestrina Lídia Amádio. Lembra que eu falei que a questão da mulher é algo importante? E aí a gente vai ter essa questão de uma maestrina ser raro. É raro você ver, hoje em dia nem tanto, mas a própria Lídia conta, né, que não é comum você ter uma mulher à frente de uma orquestra. Gente, um maestro, uma maestrina, a liderança da orquestra. Os músicos se subordinam à figura do maestro ou da maestrina. Então, alguns homens consideravam humilhante ele ser conduzido por uma mulher. Olha só, a gente tem algumas histórias assim horripilantes de há poucas décadas atrás, né, se não me engano, década de 80, os músicos da Orquestra Filarmônica de Berlim, que é uma das principais orquestras do mundo, se recusaram a tocar porque foi contratada temporariamente uma mulher musicista, clarinetista, nem era maestrina, era para sentar do lado deles, tocar do lado. Eles não aceitaram, eles acharam aquilo um absurdo. Como assim uma mulher aqui? Olha só, isso há pouquíssimo tempo atrás. Agora vocês imaginem se fosse uma mulher para regê-los, para conduzi-los. Imagina! Então é um ambiente extremamente hostil para as mulheres. E a Lídia Amádio, ela faz a sua carreira, uma carreira de muito sucesso, uma maestrina premiada. Então, essa questão é importante. Olha, a matriz do Paz especificou que fosse analisada a interpretação de Brasiliana, regida pela maestrina Lídia Amádio, pondo em foco uma mulher em papel de destaque, numa posição tradicionalmente ocupada por homens. Então, essa questão do papel da mulher, novamente. Por que uma mulher não poderia se sentar ao lado dos músicos em uma orquestra? Ela é menos capaz? Por que esses músicos se revoltaram? Por que uma mulher não poderia ocupar esse papel de maestrina? Ela é menos capaz? De maneira alguma. O que acontece é que, historicamente, alguns papéis foram negados às mulheres. O papel de eleitora foi negado por muito tempo às mulheres. Teve que haver grupos de mulheres exigindo o direito de votar, porque era negado esse papel às mulheres. Até na década de 50, no Brasil, uma mulher para viajar para o exterior precisava da autorização do pai ou do marido. Olha só, então esse papel de viajante, vamos dizer assim, era negado às mulheres. Então, mais uma questão aí que permeia a matriz, tá? Bom, a estrutura dessa música, a forma dessa música, ela está estruturada em 3 movimentos, isso já caiu no Paz, inclusive, tá aqui no começo do vídeo, né? Primeiro movimento é o allegro moderado. Allegro, gente, além de ser o nome do primeiro movimento, vai ser também o nome do andamento, da velocidade que é para ser tocado. Allegro é uma velocidade rápida, tá? Só que é um allegro moderado. É um rápido, mas não é muito rápido. O terceiro que é rápido, né? Um allegro. E o segundo movimento, adágio, é um movimento lento, tá? Então a gente vai pro rápido, moderado, o lento e o rápido, tá? Então, vamos ver um pouquinho aqui da maestrina e da orquestra. E percebam, gente, que essa orquestra aqui também tem muitas mulheres tocando. Então, esse primeiro movimento é bem decisivo, né? Ele é bem imponente. Depois a gente vai ter o segundo movimento. O segundo movimento é mais lento.
E o terceiro movimento, mais rápido, com bastante citação à música nordestina brasileira, tá? Então, como eu falei, é nacionalista, instrumentação, orquestra completa, aqui na frente o naipe das cordas, atrás as madeiras, atrás os metais e lá atrás a percussão, tá? São os naipes da orquestra. Existem momentos homofônicos, a maioria dos momentos são homofônicos, mas existem momentos polifônicos também, tá bom? Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Aos 4 minutos e 34, existe um contraponto, uma sobreposição, uma polifonia entre a clarineta, a flauta e o fagote, mas a maioria é homofônico mesmo, tá? Aqui a gente vai ter a prevalência da métrica binária, mas às vezes varia. Aliás, é comum variar métrica na música do século XX, sim. Eu vou voltar aqui em Baquianas, que eu esqueci de falar da métrica, que varia. Vai ter alguns momentos que a gente vai ter compasso quinário. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois o Villa-Lobos vai mudar para ternário, às vezes ele muda para binário. Então, ao longo da música, a métrica vai variando. Nessa variação, por exemplo, de um compasso quinário para o próximo ternário, por exemplo, para a música para fazer essa alteração? Não para. A música continua, fica 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Não para fazer essa mudança. Bom, próxima obra a gente vai ter. Deixa eu ver se é essa mesmo. Pronto, é isso mesmo. Zero de Lineker. Lembra quando eu estava falando dos papéis da mulher, que eu falei sobre mulher trans? É nesse momento aqui, tá? Lineker é uma cantora trans. Então, a primeira etapa vai trazer também esse questionamento, né? Qual é o papel da mulher, do homem na sociedade? Se a gente for pensar, por muito tempo foram definidos papéis a serem desempenhados a partir do gênero, né, da pessoa. Se você é mulher, você deve fazer isso. Por exemplo, cozinhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Esse é o seu papel. Não pode votar, antigamente, né? Não pode votar. Por quê? Por causa do gênero. Você é mulher, você não pode votar. E homens? Homem não pode cozinhar, porque isso não é coisa de homem, é coisa de mulherzinha. Então, esse papel o homem não pode desempenhar. Vocês percebem que existem alguns papéis que, a partir do gênero, pode ou não pode desempenhar? Será que isso ainda existe na nossa sociedade? Ou será que é coisa do passado? Uma questão aí. Bom, essa música foi lançada em 2015. Ela vai falar sobre amor. Tente lá o teu jeito de olhar. A gente fica mordido, olha só. Tô falando de um beijo no teu pescoço. Toque, né? Então é uma música que fala sobre amor. E esse instrumento que está sendo tocado aqui é um trombone. Essa música já caiu no Paz e caiu um item dizendo que há um solo de trombone na música. Gente, não dá para errar esse item. Olha aí o solo de trombone. Viu? Aí sabe que na época teve aluno que falou assim para mim: ai, professora, eu deixei em branco porque eu não lembrava se era um trombone. Aí eu falo: é importante saber a instrumentação de todas as músicas, tá? Se tem alguma coisa que eu falo para vocês daqui para domingo escutem as músicas prestando atenção nos instrumentos. Isso ajuda vocês demais. Isso é um trombone, portanto, tá? Bom, então a gente teve aquela introdução, né? Aí a gente tá no solo de trombone. A gente entra na parte A. Essa voz meio rouca da Lineker é muito bonita. Aí nós temos o back vocal. Tem polifonia nessa parte? Não tem, porque o back vocal não tá fazendo uma melodia diferente. Para ser polifonia, eu preciso ter sobreposição de duas melodias que são diferentes. Percebam que o back vocal tá cantando a mesma melodia que a Lineker, tá? Então não é polifônico. Essa é a parte A. Vou passar um pouquinho para frente. Essa é a parte B. Até o
esse B aqui, né? Mais normal de nós. Esse é o B. Ela toca 2 vezes. Bom. Então percebam que na instrumentação a gente vai ter as vozes, a gente vai ter o trombone, guitarra, bateria e baixo, tá? Esse moço aqui de vermelho tá tocando guitarra, o de camisa branca tá tocando baixo, e o da bateria é fácil de ver quem é o cara que tá tocando bateria, né, meu povo? Coube tudo na... Ó, esse moço aqui, ó, o cachecol é o baixista, tá? E o de vermelho aqui, ó, perto do trombonista, é o guitarrista. Aí mais um solo de trombone. Tá vendo como fica alternando o solo vocal com o solo de trombone? Isso é um item que pode aparecer. Na música 0 de Lineker se alternam partes vocais e partes instrumentais, certo? Bom, vai ficar se repetindo, né? Ele volta para o A, aí depois a gente vai ter uma parte C. Olha que interessante, ó, tem alguns momentos que a gente vai ter o canto a capela, em que os instrumentos param, também pode ser um item, tá? Ó. Sem instrumento nenhum, só vocal. O que era mais normal de nós. E coube tudo na marinha de nada. Ó, os instrumentos voltando, ó. Volta aos poucos. E aí volta só instrumental. A voz sai. Viu que legal? Essa é a parte C. Nessa parte C, percebam que tem uma moça do back vocal que está cantando outra melodia. Aí, nesse momento, a gente vai ter uma sobreposição melódica, tá? Porque a Lineker tá cantando deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Enquanto a moça do meio, ali do back vocal, ela tá cantando outra melodia. Tá cantando dente, lábio, teu jeito de olhar. Só que ela ainda canta um pouquinho diferente disso. Enfim, ó, observem. Observem. Deixa eu bagunçar você. Essa moça aqui, ó. Essa moça aqui, ó. Que é mais normal. Percebe a sobreposição? Temos 2 melodias diferentes. As outras 2 da ponta cantam junto com a Lineker, mas a do meio canta uma melodia diferente. Aí volta para esse comecinho do A. Só esse primeiro verso do A, só para encerrar, tá bom? Bom, a métrica vai ser quaternária. A gente fica mordido, não fica. Tá bom? Quaternária. E textura homofônica, como eu falei, com trechos a capela. Lá na parte C, a gente vai ter uma sobreposição melódica, tá? E no estilo, a gente vai ter uma mistura, tá? Aí, esse aqui que eu escrevi aqui é da matriz do Paz. A matriz do Paz vai falar que, por causa dessa mistura que a Lineker faz na música, torna difícil e até mesmo desnecessária a classificação da música. Isso é a matriz que diz, tá? Próxima obra. O Caos do Angelina e a Tristeza do Jack, eu acho que é uma obra que pode cair para vocês também. Esse vídeo aqui, gente, ele é bem importante vocês assistirem todo, porque antes de começar a música, a gente tem uma história sendo contada. Então, esse aqui é um instrumento musical chamado viola caipira. Nessa música, a gente tem 3 violas sendo tocadas. Nesse momento em que a história está sendo contada, fiz uma coisa que eu queria ter feito.
Eu queria ter pausado. Pronto. Então, esse moço que se chama Paulo Freire, não é o educador Paulo Freire, é só charás mesmo. Esse moço, ele conta uma história enquanto o violeiro vai ali ficar dedilhando algumas coisas ali na viola, tá? Aliás, meu povo, é assim que a música sertaneja surge, sabia? Com contações de história. Então, a história da música sertaneja pode ser abordada também a partir dessa música, dessa história. Porque essa coisa de se sentar para contar um caos, o que é um caos? É uma história. Dá origem à música sertaneja, porque enquanto alguém contava um caos, ficava um violeiro lá dedilhando alguma coisa na viola, em alguns momentos, durante a contação desse caos, se cantava junto com a viola, e é assim que surge a música sertaneja, que hoje nós chamamos de sertanejo raiz, ou de modão, ou de moda de viola, né? Porque se a gente for pegar o sertanejo atual, ou que se chama de sertanejo universitário, ele vai ter alguns elementos desse sertanejo? Tem. Só que ele acaba incorporando, o sertanejo universitário acaba incorporando outros elementos, o que vai fazer com que a gente tenha dois estilos distintos, tá? O sertanejo que a gente chama de modão e o sertanejo universitário. Vou repetir isso que é importante. O sertanejo universitário vai ter elementos aqui do modão, porque ele surge desse modão. Só que o sertanejo universitário acaba englobando elementos de outros estilos e por isso acaba se modificando do sertanejo original. E uma coisa que a Matriz do Paz vai dizer, esse sertanejo universitário, ele acaba englobando outros estilos para se adaptar a uma necessidade do mercado, ou seja, para vender a música. Então, dentro desse sertanejo universitário, a música ela é pensada bem como um produto que será vendido e que trará um retorno lucrativo, tá? Bom, voltando aqui a esse sertanejo raiz, esse termo sertanejo raiz ou moda de viola não está na matriz. Como que a matriz vai chamar essa música de música rural? Hoje a gente pode até falar música caipira, tá? Então escutem essa história. Pode ter item sobre essa história? Pode. É uma história verídica que vai falar sobre o compositor da música Tristeza do Jeca, que é o Angelino de Oliveira. Então, o caso do Angelino é a história que o Paulo Freire aqui está contando sobre o Angelino de Oliveira, que é o compositor da música. Aí, mais lá para frente, quando ele termina a história, ele termina a história. Foi como se uma ainda está contando a história, né? Escutem essa história. Gente, por favor, não vá fazer a prova do PAS sem ver esse vídeo inteiro. Não façam isso. Existe chance dessa música cair para vocês. E se cair, pode ser cobrado item sobre essa história. Então, não vá fazer a prova do PAS sem ver esse vídeo inteiro, tá? Depois que ele conta o caos do Angelino, começa a música chamada A Tristeza do Jeca, que é essa música aqui, ó. Essa senhora que está cantando, ela é Inesita Barroso. Inesita Barroso, gente, ela, desde nova, ela canta música sertaneja. Então, olha só, esse programa, se não me engano, é do ano de 2012, por aí. Tem a data aqui, depois é só abrir direitinho e ver a data desse programa. Eu sei que um ano depois ela faleceu, então deve ser 2014, ela faleceu em 2015, enfim, é por aí, tá? E a Inesita, desde nova, ou seja, desde lá da década de 50, de 60, ela toca sertanejo, sempre esse sertanejo raiz. E aí, lembra que a gente vai falar sobre o protagonismo feminino? Em uma época em que não era comum mulher cantar música sertaneja, estava lá Inesita Barroso cantando as suas músicas, tá? Aqui nessa versão já uma senhora, como agora a gente sabe, né? Um ano antes de falecer, estava aqui cantando a música Tristeza do Jeca.
A música Tristeza do Jeca foi composta lá na década de 20 do século 20, tá? A instrumentação. Nós vamos ter 3 violas. Aqui o Paulo Freire está tocando uma viola, esse moço aqui de chapéu também está tocando uma viola. E lá aqueles grupos de instrumentistas ali atrás, tem mais um outro moço tocando viola também, tá? Além das 3 violas, a gente vai ter a sanfona, a percussão que esse moço está fazendo, ó, esse aqui é percussão. Isso que ele está tocando se chama meia-lua, tá? Esse instrumento de platinelas, né? Aqui é outra viola. Outra viola. Aqui é um violão. Desculpa, ao contrário. Aquele é o violão, esse daqui é a viola. E um baixo elétrico, tá? Então, sanfona, violão, viola, 3 violas, percussão, baixo elétrico, além das vozes, tá? A música vai ser homofônica, porque a melodia está na voz, uma melodia que está na voz, e os outros instrumentos fazendo o acompanhamento, tá? O tipo de forma tem 2 partes. A parte A, que é a estrofe, e a parte B, que é o refrão. Essa parte aí é o refrão. E que vão ficar se alternando, né? Estrofe, refrão. A estrofe é a parte A, o refrão é a parte B. Essa parte aí é a parte A, tá? Essa terceira vez que o A é tocado. Então, vai ficar se alternando. Estrofe, refrão. Estrofe, refrão. Estrofe, refrão. Isso a gente chama de forma binária. Não confundir com métrica binária, né? Essa música também é métrica binária. 1, 2, 1, 2, métrica binária, tá bom? Próxima obra. Próxima obra bem interessante. Deixa eu só conferir se tá gravando. Deu medo agora de não tá gravando, mas tá. Ai, meu Deus, já pensou? Eu falando isso tudo, não tá gravando? Próxima obra. Calma, pause. Vai, negócio, começa. Meu cupido é gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso. Lixo, lixo, você é prova disso. Esse cupido é cego, tá demitido. Eu quero dizer que quem dançou e cantou junto comigo neste momento vai gabaritar os itens de música do Paz. E aí? Recebe, igreja? Amém? Ó, essa música, ela vai ser sertanejo moderno, né? Que também se chama de sertanejo universitário, mas a Matriz do Paz não vai trazer esse termo. Matriz do Paz vai dizer que essa música é uma mistura de estilos. Eu já expliquei para vocês, né? Sertanejo moderno, ele vai trazer elementos lá da cultura rural, traz. Só que ele é para o público urbano, tá? Gente, olha, esse negócio de rural e urbano caiu na segunda etapa do Paz no domingo passado. Então, a matriz de vocês trazem o Caos da Angelina e a Tristeza do Jeca como uma cultura rural e Meu Cupido é Gari como uma cultura urbana. Então, vamos ficar atentos. Pode ter sido um spoiler pra gente aqui da primeira etapa, não pode? Vai que não sabemos. Gente, essa música é romântica. E ela tá fazendo... A bicha tá indignada com o cupido dela, né? Ô, cupido, seu sem vergonha, tu só me traz lixo? Você tá doido? E é ela, percebam, gente, a sutileza do protagonismo feminino dessa música. Porque o eu lírico é uma mulher. E essa mulher, ela está demitindo esse cupido. Fala, mas agora eu que vou tomar conta da minha vida amorosa. Então, percebe essa sutileza desse momento que ela tá tomando conta da vida amorosa dela, né? Tá demitido esse cupido. Tua flecha não tem ponta e nem sentido. Esse cupido amador, uma decepção. Me trouxe um amor encomendado no lixão. Esse amor que não me tratou bem, que não me deu valor. Será que eu mereço esse tipo de amor? Ela faz essa pergunta já deixando implícita a resposta. É claro que eu não mereço esse tipo de amor. Você tá louco? Oxe, mas gente... Então, ó, será que eu mereço esse tipo de amor? Só desilusão pro meu coração, cupido inconsequente, sem rumo, sem direção, tá louco? Vou demitir esse cupido. Então, entende que é como se ela estivesse tomando ali o protagonismo, né? Gente, olha esse trecho da Matriz, que coisa mais linda. Que vai falar, vamos pegar aqui, ó.
tá falando sobre escolhas musicais, né? E aí depois, mais pra frente, vai falar que na música Meu Cupido é Gari é um tipo de música que vai trazer mistura de estilos e vai trazer para o público urbano elementos de origem rural. Então, se tiver um item falando que na música Meu Cupido é Gari tem elementos da música de origem rural, certo, tem elementos sim. Só que esses elementos, eles estão adaptados para padrões de consumo. Lembra que eu falei que aqui a música, ela vai se tornar um produto? A música tem que dar retorno, né? Então, vai ser adaptados para padrões de consumo de diversos segmentos do mercado. Então, tem essa coisa do funknejo. Opa, deixa eu conquistar aqui o público do funk também. Tem os forronejo, sei lá. Né? O sertanejo, ele vai se misturando. Se você for pegar esse sertanejo ali da década de 90, ele vai trazer vários elementos do rock. Solos de guitarra, sabe? Enfim, aqui a gente vai ter bateria, a gente tem esse piano aqui, violão, a sanfona. Lembra do elementos lá da cultura rural? Aqui a sanfona presente, né? A voz e o baixo, tá? Nessa música a gente não vai ter o tradicional canto a duas vozes que normalmente a gente tem na música sertaneja tradicional, e também não tem viola caipira. Cuidado com itens se dizer que essa música tem viola caipira, hein? Não temos, não, tá? Textura vai ser homofônica, porque eu tenho uma voz, uma melodia, né, que vai estar na voz. Às vezes a sanfona, né, essa linha melódica do Meu Cupido é Gari, às vezes a sanfona toca isso. Na introdução a sanfona toca, né? Ó. Intro com a linha melódica do tema A. Qual que é o tema A? Meu Cupido é Gari, só me traz lixo. E a sanfona toca isso. Tá? O piano também vai junto com a sanfona, tá? A métrica vai ser quaternária, e aí a gente vai ter a parte A, a parte B, vamos aqui acompanhar. Não tem conta e nem sentido. Lixo, você é prova disso. Lixo. Meu cupido é Gari, só me traz lixo. Essa é a parte A, tá? Lixo, você é prova disso. Lixo, lixo, você é prova disso. Parte B. Não tem ponta e nem sentido. Essa é a parte B. Mandou uma decepção, me trouxe um amor encomendado no lixão. C. Não me deu valor. Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção no meu coração, cumprido inconsequente, sem rumo, sem direção. Aí vai pra onde? Vai voltar pro A. Tá? Esse A vai ser tocado 2 vezes. A gente vai ter um solo de sanfona. Ó, gente, presta atenção nessas coisas. Lembra daquele item que foi cobrado falando na música Zero de Lineker tinha solo de trombone. Então, se tiver um item falando que tem solo de sanfona em Meu Cupido é Gari, tá certíssimo, tá? E lembra que esse solo da sanfona é da melodia pegada emprestado lá do A. Percebe que a sanfona tá o tempo inteiro fazendo o meu cupido é Gari, tarararirarara, tá? Então vai ter essas repetições aqui, tá? Já que você já sabe a parte A, B e C, já tá tudo certo. Próxima música, Aos Olhos de uma Criança, do Emicida, vai ser o audiovisual, né? Então vocês precisam assistir o clipe. É importante vocês saberem aqui que essa música é a composição tema do filme O Menino e o Mundo. Vocês devem ter visto lá em audiovisual. A gente vai ter nessa instrumentação. Esse filme é lindo, gente. Assista. Assista. A gente tem esse piano e saxofone aqui no começo. É o momento que ele lembra do pai dele. Aí a gente entra aqui na música, né? Com sintetizador, samplers, vozes. A gente vai ter bateria, guitarra, baixo, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, tá? A música é homofônica, só que a gente tem sobreposição melódica, tá? A gente vai ter isso aqui, ó. Essa parte do rap é a parte A. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Métrica quaternária, tá? Essa música vai falar sobre desigualdade, né?
O filme fala sobre isso, olha, miséria. Para quem tem a barriga cheia, né? Quem é rico, é piada. Ó, para eles, para nós é fadiga, para eles férias. Então mostra essa desigualdade. Vai falar da Selva de Pedras, que é a cidade, né? Ai, gente, esse filme. Eu assisti esse filme, eu terminei no chão, chorando. Gente, eu gastei um rolo de papel higiênico secando os produtos do choro. Olha, nesse refrão. Ai, gente, é muito bonito! Meu Deus! Quem não assistiu esse filme não sabe o que está perdendo. Foi indicado ao Oscar, inclusive. Nesse momento, esse refrão que vai ser mais melodioso, né? Porque o rap ele é mais falado. E aí, nesse refrão, ele é mais cantado, ele é mais melodioso. E a letra serão as palavras ao contrário, as palavras alegria, esperança, amor, ao contrário. Tá? O que nos traz várias interpretações. A gente pode estar falando de alegria ao contrário. O que é alegria ao contrário? Tristeza, né, meu povo? Então a gente pode entender dessa forma. A gente também sabe que no filme não tem uma língua específica, mas aí os momentos de diálogo usam esse recurso do português de trás para frente, tá? E aí vai ter alguns momentos. Ó, essa é a parte B. A palavra vida também tá ao contrário. Aí vai ter alguns momentos. O pai dele. Ai, gente, quando some. Ai, meu Deus, o pai sumir, né? Uma coisa assim. Vai ter um momento na música em que vai ter a parte do rap sobreposta a esse refrão mais melodioso, tá? Gente, essa hora do filme em que o pássaro deles cai e se dissolve. Ai, não dou conta não, gente. É lindo demais, assistam, tá? Então, que toda essa temática também pode trazer. Teve o Pai de 2018, se não me engano, caiu demais essa música. É assim, tudo interpretação de texto, da letra, sabe? E também interpretação do visual, né? Do desenho e tudo. Próximo. Bumba Meu Boi, do Seu Teodoro. A gente vai ter, vamos falar aqui das duas juntas, a gente vai ter duas manifestações populares caindo na primeira etapa, tanto o Bumba Meu Boi, do Seu Teodoro, quanto a Festa do Divino do Espírito Santo. O Bumba Meu Boi, do Seu Teodoro vai ser uma manifestação, uma tradição que vai acontecer aqui em Brasília, em Sobradinho, mas que é inspirada em uma festa tradicional maranhense. Na verdade, a festa do boi, né? Ou Boi Bumbá no Amazonas, no Pará, ou Bumba Meu Boi no Maranhão. Tem também o Boi Calemba no Rio Grande do Norte. Tem várias festas do boi. Tem vários lugares do Brasil, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. Mas, como vocês estão vendo aqui, tem também no Centro-Oeste, na região Sul. Essa coisa do boi, né? Toda festa, ela vai girar em torno da figura do boi. Tem uma história, né, que é a mãe Catirina, que ficou com estava grávida, ficou com desejo de comer a língua do boi. Então, aí o boi morre, depois ele ressuscita. Então, toda essa história ela é bem importante. A junção, né, da cultura de matrizes africanas com matrizes indígenas também é importante. Os instrumentos utilizados nessa manifestação são os pandeirões, né? Diferente do pandeiro tradicional. Parece um pandeiro bem grandão, só que não tem platinela. O Seu Teodoro, ele trouxe essa tradição do Bumba Meu Boi para o Distrito Federal, e aí, anualmente, no mês de junho, a festa acontece em Sobradinho, tá? Seu Teodoro já faleceu, mas os seus filhos continuam aí com essa tradição. Gente, a sugestão que eu dou, esse aqui é um dos filhos dele, né? A sugestão que eu dou não
vá para o PAS sem assistir esse vídeo aqui, tá? O legado do boi, do Bumba Meu Boi em Brasília. Legado do Bumba Meu Boi em Brasília. Não vá para o PAS sem assistir esse vídeo. Não vá, de verdade. Boi, tem um batizado. E tem a aí, aqui, ó, esse moço aqui vai estar tocando o... Vai estar... Aqui, ó, esse é o pandeirão. Esse ritmo, ele é binário, tá? Maracás são os chocalhos. As claves. E a gente vai ter o canto também, né? Então, todos esses instrumentos de percussão com é uma canto, responsabilidade tá? muito grande, né? Como eu falei, não deixem de maneira nenhuma de assistir esse vídeo. Não vá fazer o passo sem assistir esse vídeo, tá? Nem o Ó, vários de vocês assistirem. O Caos do Angelina e a Tristeza do Jeca. O Aos Olhos de uma Criança, né? Esse aqui do Legado do Bumba Meu Boi em Brasília. E também o da Festa do Divino. Esse aqui, gente, que eu trouxe, ele é bem grandão. Muito grandão. Mas, eu vou sugerir no meu Instagram um vídeo menor sobre a Festa do Divino. Então, me acompanhe lá, @todatextura, tá? Bom, a Festa do Divino também vai ser uma manifestação popular, e na Festa do Divino a gente tem várias coisas acontecendo. Várias coisas. A gente tem as cavalhadas, que vão ser encenações de batalhas medievais, né? Que vai ter a conversão dos mouros. Isso pode ter, inclusive, gente, relação com itens de história, tá bom? Porque a Idade Média cai para vocês, as cruzadas, né? Então, a gente vai ter encenação das cruzadas no interior do Goiás. Olha só que doido, né? Por quê? Porque a Festa do Divino vai ser uma tradição popular que vai ser trazida pelos portugueses. E chega aqui no Brasil, vai se misturar também com elementos da cultura afro-brasileira e indígena, com menor grau, vai aparecer também, tá? Então, as cavalhadas são essas encenações. Vai ter também a banda dos couros, que são instrumentos de percussão, instrumentos de sopro. Vai ter a catira, que é uma dança feita com as botas, né, dos participantes tocando, batendo nos tablados, e as palmas, né? Isso vai dar o ritmo para a música, ou seja, a dança dá o ritmo, e acompanhado por viola caipira. Então, olha a viola caipira aparecendo aqui da mesma maneira que aparece lá em A Tristeza do Jeca. Então, nós temos vários elementos nesses festejos que vai envolver música e outras coisas que não vão envolver música, né? Como os almoços, o imperador, né? As missas, enfim. Nós temos também as folias que nós vamos ter violas, pandeiros, tambores. Então, todas essas manifestações é importante que vocês vejam, tá? O que é uma folia, o que é uma catira. Eu acho que vocês tinham que assistir esse vídeo aqui inteiro. Eu vou sugerir esse daqui para vocês. Cidade e a Festa do Divino eu vou pedir para a Thaís mandar o link de todos esses vídeos. Ó, a cavalhada. É muito legal. A Festa do Divino em Pirinópolis. Vou pedir para ela mandar esses vídeos para vocês. Tá? Tem os mascarados também. Quem já foi em Pirinópolis, eles usam essas máscaras como decoração. Lá no centro da cidade, inclusive, eu tenho umas fotos lá. Tem um banquinho assim com uma estátua assim de um mascarado assim para você sentar e tirar foto. É bem legal os mascarados. Tem várias teorias de como surgiram esses mascarados nessa festa. Nesse vídeo vai contar essas teorias, tá? Como um patrimônio cultural. Então, gente, olha só, nós temos várias manifestações acontecendo. Na banda dos couros tem percussão, viola caipira vai ter na catira, sanfona vai ter na... Ai, gente, como é o nome? Na folia. Na minha cidade também tem folia, bem interessante. As cornetas que vai ter na banda dos couros, tá?
A maioria dessas manifestações musicais serão homofônicas. A maioria não, todas elas serão homofônicas. Vejam o vídeo, não vai para o passo sem ver esse vídeo. E estamos quase acabando, faltam só mais duas. Chuva, do Jalu, essa música já caiu, só que não caiu nenhum item de música sobre ela, caiu o item de geografia, enfim. Porque essa música vai falar sobre o ciclo da água, tá? Ar frio vai... Pera. Acho que é o ar quente primeiro. Ar quente vai subir, ar frio vai descer. Ó, mas a gente tem essa introdução, né? Eu coloquei aqui, mas a gente vai ter uma introdução. Tem-dom, tem-dom, tem-dom. Aqui a gente vai ter muito... Pera. Ar quente primeiro. Ar frio vai descer. Vapor que vem do mar. Geleiras vão derreter? Geleiras vão derreter. Você está falando sobre o quê? Alterações climáticas, né? Então, esse aqui é um trecho da matriz que vai falar: nas cidades, a expressiva diminuição da vegetação, a movimentação de massas de terras, edificações, a canalização dos rios e o lançamento de poluentes na atmosfera e no curso das águas causaram diversos efeitos sobre todos os aspectos do meio ambiente. Isso é trecho da matriz. A música Chuva, de Jalu, trata o importante ciclo que vem sofrendo grandes impactos. Que importante ciclo é esse? O ciclo da água. Que vem sofrendo grandes impactos, o que tem causado efeitos desastrosos em várias partes do mundo, enfim. Então, a gente vai ter essa temática. Vamos ter... Essa é a parte A, tá? Essa é a parte A, que vem depois de uma introdução. Eu amo a dança. Quando o sol aquece a terra, muita água se libera. Olha esse ritmo. A gente vai ter mistura de estilo aqui também, tá? Igual lá em Lineker, a gente tem mistura de estilo aqui também. Assim como na Marília Mendonça tem mistura de estilo. Essa já é a parte C. Teve a parte B, entre a parte C. Se repete a parte C. Molha, vem chuva. É muito legal, né, gente? Aí tem esse solo. Que é um sintetizador fazendo esse solo, né? Então, a gente vai ter esses instrumentos eletrônicos, como sintetizador, sampler, loop. Aí a gente vai ter saxofone, voz. Ah, uma coisa importante é que tá vendo como ele vai mudando de roupa conforme o ciclo da água. Cada roupa vai simbolizar uma fase do ciclo, tá? Então, a gente vai ter também a voz, mais importante. E aí, olha só o trecho da matriz. A música Chuva, de Jalu, assim como Zero, de Lineker, e os Caramelos, torna a classificação difícil, até mesmo desnecessária. Já tinha lido lá em Zero, porque a gente vai ter mistura de estilo, tá? Então, aqui vai ser música eletrônica, com música regional do estado do Pará. Então, a gente vai ter elementos da cultura paraense aqui, com elementos da cultura índia, tá? E o Jalu que vai se apresentar com esse visual andrógeno. O que é um visual andrógeno? É aquele que mistura elementos femininos e masculinos, que você acaba não identificando se é um homem, se é uma mulher, porque mistura esses elementos, tá? Essa questão, esse visual andrógeno pode aparecer. Se falar que Lineker apresenta um visual andrógeno, gente, está errado, porque a Lineker é uma mulher. Então, ela vai apresentar um visual feminino, tá? Quem apresenta o visual andrógeno vai ser o Jalu, tá bom? A música é homofônica, porque eu tenho uma melodia que tá na voz, e aqui nesse solo vai estar no sintetizador, e a métrica é quaternária. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faz pressão que nem panela. É muito legal essa música, tá?
E para finalizar, a gente vai ter Samba House de Patubatê. É uma música instrumental que vai utilizar instrumentos de percussão feitos com sucata. Então, aqui a gente também vai falar de meio ambiente, porque a gente lembra aqueles 3 R's da sustentabilidade, que é o reduzir, reciclar e reutilizar? Então, aqui a gente vai ter o reciclar. Nesse momento, a gente vai ter o som de um cavaquinho, só que percebam que não tem ninguém tocando esse cavaquinho. Esse som desse cavaquinho está gravado em um sampler. E quem está controlando o som desse cavaquinho é o DJ, tá? As partes A vai ser quando a gente tem a percussão com cavaquinho. É a parte A. A parte que a gente vai ter a percussão com o DJ, que vai ser essa daí, vai ser a parte B, tá? E aí vocês veem que a gente vai ter esses instrumentos aqui feitos com tonéis, latas de tinta recicláveis, tá? Reciclados, né? Aqui atrás a gente tem o DJ. E aí, mais lá na frente, a gente vai ter um violino eletrônico. Pera. Aí volta para essa parte A, né? Que é a percussão mais o cavaquinho. Lembrando que o cavaquinho é o DJ que está controlando esse som. Aqui a parte C, ó. Que a gente vai ter um violino. Olha a mistura de estilos aqui também, hein? Porque o violino, ele é um instrumento mais utilizado, não apenas, mas é mais utilizado na música erudita, né? E além do violino, a gente vai ter o samba, feito pelos percussionistas, e essa ideia do house, né, que é música eletrônica. Também uma mistura de estilos aqui, tá? Então, essa parte que o violino toca é a parte C. A textura vai ser homofônica, a métrica binária. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Métrica binária, o samba é binário, tá? E aí, meu povo, não se esqueçam que essa música pode ser cobrada junto com itens falando sobre meio ambiente, tá? Então, esse aqui é trecho da matriz. Ó. Materiais podem ser empregados como fontes sonoras para produzir músicas diversas pela combinação de elementos melódicos, rítmicos e harmônicos. Então, a gente vai ter essa utilização de materiais reciclados nessa música, tá bom? Bom, meu povo, é isso. Ufa, fizemos um resumão de todas as músicas. Lembrem-se, gente, isso é um resumão, tá bom? Lá no grupo, vou pedir para a professora Thaís enviar para vocês esses vídeos que vocês vão me prometer que vão assistir antes da prova do PAS, tá? E aquelas músicas que eu falei, cuidado, essa música tem chance de cair, aquilo que eu tô apostando, tá? Que pode cair para vocês, mas não deixem de lado as demais que podem aparecer também, não deixem de lado aquelas que já caíram, porque podem se repetir, tá? Um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, podem me procurar no Instagram, @todatextura, professora Gelli. Beijão para todo mundo, sucesso na prova. Tchau, tchau.